Olá, estamos de volta com o curso As 7 Chaves, nesse segundo módulo, mais 7 chaves ao aperfeiçoamento humano, que nessa aula, ferramentas didáticas. Falamos em várias aulas sobre como que a pessoa age, reage, interage, né? A questão de como que a gente aprende, ensina, medir o conhecimento. Aí a pessoa vai lá nos materiais que nós deixamos disponível e ela começou a olhar e falou assim, nossa, tinha tanta dica falando como que a gente se põe mais aberto, se põe a observar, se põe a escutar melhor o outro, e aí a gente começa a colher pérolas, né, para o nosso aprendizado, começa a colher pérolas para as nossas ferramentas, começa a colher detalhes, aquilo que vai na hora lá do a fazer a diferença. Traz a diferença, promove a diferença, porque a gente se pôs a observar, se pôs a olhar, se pôs a escutar com calma, e, enfim. Aqui nessa quinta aula, ferramenta didática. Quando a gente junta agora tudo isso, como que a gente vai pôr isso em prática, levar isso na ação? Está aqui, ferramenta didática. Tá, existem várias formas. Sem entrar no mérito, eu não vou assim me fechar a um procedimento didático. Existe procedimento didático estruturalista, que a pessoa anda por estruturas. Não estou colocando esse estruturalismo igual o que a gente tanto vê na faculdade. Já estou aqui fazendo a mescla. Existe procedimento didático progressista, existem várias formas de procedimento didático. Estou falando de procedimento didático, tá? Não estou falando da ideologia A, B, C, não, nada disso. Estou falando de procedimento didático, que dá uma pesquisada na internet, a gente vai deixar algum link aí embaixo para vocês verem, né, sobre procedimento didático. Então, o que acontece? Como que a gente avança? Fazemos uma análise, igual já foi dito nas aulas anteriores, e dessas análises, montamos ali, né, uma estrutura organizada, elencada, um passo a passo. Claro, uma estrutura não fechada. Por quê? Porque a gente tem que estar aberto às ideias, aberto às dicas. Então, a nossa estrutura também tem que ficar aberta, porque alguém pode dar aquela palavrinha, aquela dica que vai entrar como uma chave e vai destrancar tudo. Então, se a nossa estrutura está trancada, obviamente, a gente vai chegar num determinado momento e cair naquela premissa que todo mundo já escutou por aí. Por que que meu projeto não anda? Por que que o negócio está trancado? Começou aí. Pode ser que a estrutura já começou andando de uma forma trancada. Então, estrutura didática. Aí o indivíduo começou a desenrolar, né? O negócio começou a dar certo. E aí, nesse progresso de quê? De aplicação de ferramenta. Progresso de quê? De aplicação de metodologia, progresso na aplicação do objeto ali, do conteúdo. O indivíduo começou a ver que ainda assim não, está faltando maturar. Mas maturar o quê? O objeto em questão, o conteúdo trabalhado, o produto que a pessoa está trabalhando? Não, faltou maturar a mim. Opa, então sou eu. O negócio aqui não está andando porque está faltando uma maturidade minha. Vou ter que ir lá e fazer um aperfeiçoamento na área X. O indivíduo que é da saúde, meu projeto não avançou. Faz lá um aperfeiçoamento. O indivíduo da área do direito, a mesma situação. Da área da educação, da área das artes, enfim, faltou a maturação? Qual? Faz lá aquele curso, aquela especificação, avança no ponto, retoma o projeto, avance agora com o seu projeto. Isso começa a entrar nessas questões de ferramentas didáticas. A ferramenta didática, ela não é só a metodologia, é todas as ferramentas empregadas no momento, certo? De novo o aspecto lá da questão do padeiro. O padeiro, ele tem lá N ferramentas que ele está usando, entre prato, colher, bandejas, enfim, né? Forno e tudo isso. Só que existe o manuseio. Aí existe todo um operacional. E neste operacional, desse manuseio, ele vai ter que reelaborar-se enquanto o que fazer? Coloco mais força agora, coloco menos força agora, deixo o pão crescer durante quanto tempo? Esse fermento age durante quanto tempo? Mas eu posso colocar isso para crescer dentro da geladeira, fora da geladeira? Qual que é a temperatura que faz a massa crescer, desenvolver ali na conjuntura de massa, fermento e os ingredientes? Isso é para tudo essa metáfora. O indivíduo que tem um projeto, e o projeto dele é um livro, uma obra literária. Ele vai ter que ter a maturidade no momento, tá? E ele está escrevendo.
Na hora da escrita, um aspecto lá do personagem X. Se ele não tem, ele vai ter que esperar alcançar em si essa maturidade, vai ter que buscar com alguém, vai ter que sentar, vai ter que meditar, não sei, o que vai ter que fazer? Alcançar a maturidade referente a esse personagem, agora, aí ele volta de novo, debruça sobre a obra que ele está escrevendo e o personagem lá no livro dele vai ganhar corpo, vai ganhar forma. E aí ele consegue dar essa forma ali em palavras. Repare, então a gente vai tendo um manuseio, uma forma pedagógica de conduzir. Senão, o produto final, seja o pão para o padeiro, né? O personagem da obra literária, né? Aquela causa lá do direito que o indivíduo vai ter que defender, ou aquele tratamento lá na área da medicina, a pintura lá na arte plástica, o indivíduo precisa alcançar um tom de luz lá na sua pintura. O que está faltando? Ele busca. Aí quando ele alcança, ele consegue aplicar. Quando ele consegue aplicar, o produto acontece. Seja o tratamento, a causa lá no direito, a arte plástica, não sei, enfim. Só que aí o produto final, ele consegue trazer à tona. Ele dá forma para ela. Está aí. Procedimento didático. No curso, as ferramentas que a gente vai estar colocando, ele é para quê? Para que o indivíduo consiga, olhando para si mesmo, elaborar. Preciso maturar aqui, atingir ali, né? Avançar um pouco aqui. Essa parte aqui eu avancei bastante, então eu vou dar uma segurada aqui, porque senão vai me faltar nessa outra ponta. E aí essa outra ponta está conectada com ela. Então, se eu correr demais aqui, e essa parte? Não, peraí, então deixa eu levar essa agora, trazer essa parte para acompanhar o processo todo. Então, repare, o curso ele quer fazer o quê? Ele põe no nosso colo a responsabilidade. Tá? É uma metáfora, né? Só que é uma metáfora muito séria. Põe no nosso colo a responsabilidade. O que eu preciso atingir? Então começa a ferramenta A, B, C, D, e aí quando o indivíduo vai olhando lá para as atividades do curso, ele vai elencando isso, aquilo outro, caderno na mão, caneta, tá? Tudo muito tranquilo, para não ficar bitolado, senão a gente fica, né, igual esses muitos, não estou falando que são todos, mas muitos meios acadêmicos, em que o indivíduo ele é ótimo na retórica lá da sua área, né? da ciência da qual pesquisa e dos autores que ele cita. Só que na vida prática, o próprio indivíduo em si não avança. Né? A gente vai ter N professores que eles não avançam. Se a gente vai olhar a própria estrutura, a família do indivíduo, todo mundo que convive fala assim, aquela pessoa mal resolvida. Na área do direito, né, o advogado vai lá pegar uma causa, os casos clássicos aqui, o advogado ele é muito preconceituoso e racista, e ele pega uma causa lá, ele vai perder a causa, por quê? Porque o preconceito e o racismo que ele possui em si não o permitiu avançar na elaboração da sua tese, da sua defesa, e aí a causa dele perdida. Na medicina, a mesma situação, o médico que fez pouco caso do cliente que chegou, um cliente simplório lá, né? E aí o cliente estava tomando remédios aleatoriamente, e aí o médico fez pouco caso e tal, enfim, você vê, como ele não parou para fazer um laudo, para fazer uma boa investigação naquele momento, então ele deixou o seu cliente sem uma boa resposta, sem uma boa orientação. Às vezes, o seu cliente, o seu paciente, só precisava de uma boa orientação para uma desintoxicação, por exemplo. E assim vai para as demais situações, nas artes plásticas, né, na mecânica, na engenharia, né, quantos seja edifício, casa, enfim, quantas estruturas são postas e depois, né, que está sendo habitada, caem. Repare, ferramentas didáticas. Qual possuo? Qual estou utilizando? Comigo mesmo, primeiramente, e depois para com o outro. Curso das 7 chaves, segundo módulo, 7 chaves ao aperfeiçoamento humano. Até a próxima aula. Um abraço.